Amém? Shabbat Shalom, gente. Novamente, né? Agora gravando. Amém. Hoje a gente começa uma série falando sobre a vida de intimidade dos heróis da fé. E como o Leandro falou, nós vamos começar pela vida do apóstolo Paulo. Mas eu quero, antes da gente começar a deixar o Espírito Santo falar conosco sobre a vida de Paulo, eu quero começar a ler o texto de Apocalipse. Então, você que pode, abre Apocalipse 2, junto comigo. Apocalipse 2, versículo 1. Vamos ver o que a Bíblia vai falar conosco em Apocalipse 2, 1. Vamos ler até o 4. Amém? Todo mundo achou aí? Começa assim. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi o seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Aqui, o Senhor está falando à igreja de Éfeso. Ele começa reconhecendo o trabalho que eles fazem. Trabalho árduo, perseverança, porque ele sabe de tudo que eles têm feito. Ele fala, eu sei que vocês não toleram os perversos. Eu sei que vocês também sabem distinguir os falsos apóstolos. Não toleram apóstolos mentirosos, está escrito aqui no texto. Eu sei também que vocês sofrem por causa do meu nome, né? E sofrem com paciência, e sofrem sem desistir. Ele reconhece tudo que a igreja de Éfeso faz. Mas mesmo assim, ele fala, contudo, todavia, entretanto, mesmo vocês fazendo isso tudo, perseverando esse tanto, eu tenho algo contra vocês, que é abandonar o amor que tinham no princípio. É forte esse texto, né? Pensa, o Senhor falando isso conosco. Porque as igrejas do Apocalipse representam nós. Não foi só a igreja de Éfeso naquela época. O que eu quero com esse texto aqui chamar nossa atenção é que a série Os Heróis da Fé, ou melhor, eu acho que a gente pode chamar de Heróis do Primeiro Amor. A série Heróis do Primeiro Amor. Ela é para extrair de nós não a inspiração das grandes obras que eles fizeram,
E eles fizeram. Pelo poder do Espírito Santo, eles fizeram grandes coisas. Realizaram muitas coisas. Mas o que a gente quer trazer com essa série é principalmente a vida com Deus que essas pessoas tinham, para nos inspirar, para nos convidar a nós termos uma vida extravagante de comunhão diária com o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele tem sentimentos. E ele tem sentimentos porque ele se alegra, a Bíblia fala conosco. Ele chora, ele entristece, ele geme, não é verdade? Ele sente dor, ele sente ciúmes. E a natureza divina do Espírito Santo, gente, não exime que ele tenha sentimentos. Em momento algum. Ainda que todos esses sentimentos sejam santos. Porque às vezes a gente acha que o fato dele ser santo, que ele não sofre, que ele não sente dor, e que para ele está tudo bem, não é verdade? Então, quando a gente fala sobre heróis da fé, ou heróis do primeiro amor, né? A gente está falando de pessoas que levaram uma vida no espírito. E isso significa para nós que eles não tinham tempo a perder. Nada. Todos os heróis da fé que você já conhece, todos que nós vamos falar aqui, vai apontar para nós pessoas que estavam severamente ocupadas na vida, sem tempo a perder, porque entenderam algo maior. E olha, a maioria era casado, a maioria trabalhava muito, a maioria tinha filhos, e mesmo assim, nada disso era uma desculpa para eles não serem intimamente conhecidos do Senhor. E todas as vezes que a gente pensa em homens e mulheres de Deus, é inevitável que a gente associe a vida deles a algumas coisas. Ambientes de paz, é ou não é verdade? A gente sabe reconhecer a vida dessas pessoas em Deus, porque elas carregam um ambiente de paz. São pessoas piedosas, que têm uma grande carga de compaixão, carregam temor, e elas têm muita empatia com a vida das pessoas. São pessoas de muita vida em oração, carregam autoridade, carregam poder, carregam verdade no que elas falam. Pessoas altamente comprometidas com a verdade. E pessoas que geralmente têm uma grande facilidade de conviver com o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus é uma vida no espírito. Então, geralmente são pessoas que carregam um ministério angelical, sabem distinguir a voz do Espírito Santo. São pessoas simples, né? Mas que têm, assim, um coração rendido, um coração em humildade. São pessoas que oram e o céu desce. O céu se manifesta. Pessoas que têm compromisso com a palavra, possuem um alto grau de intimidade com as Escrituras,
com a palavra de Deus. Elas são agradecidas, elas têm ações de graça. Quando a gente pensa em heróis da fé, heróis do primeiro amor, a gente logo associa pessoas retas, íntegras, de caráter, é ou não é verdade? Cheias do Espírito Santo, que honram a sua palavra mais do que se tivesse um documento escrito, porque elas são cheias do temor do Senhor, sabe para quem vão prestar conta. São pessoas generosas, e muitas vezes são generosas, inclusive, nas finanças. São pessoas desprendidas, são pessoas que estão passando pela terra com um grande senso de cumprimento de propósito, um grande senso de responsabilidade diante de Deus, um grande temor. Pessoas piedosas, pessoas que você e eu gostaríamos de ser vizinhos. Quem não gostaria de ser vizinho de um herói da fé? Gostaria de ser um grande amigo dessa pessoa. E isso tudo para eles é normal. Isso não é uma vida extravagante. Isso é normal, isso é rotina. Porque eles são muito, muito, muito amigos do Espírito Santo. Então, o natural com eles se mistura com o sobrenatural. Isso aí é umas das características de homens e mulheres piedosos que passaram pela terra vivendo de uma vida extraordinária, uma vida extravagante, uma vida com propósito e com sentido. Agora, quando a gente fala isso, nós estamos reconhecendo, quando nós identificamos essas características, nós estamos reconhecendo a vida desses homens e dessas mulheres. Só que, para isso, a gente precisa entender também o que esses homens e essas mulheres jamais fariam. Vocês conseguem imaginar pessoas que têm favor no céu, pessoas que são achegadas ao coração do Senhor, a ponto dele chamá-las de amigos? Vocês conseguem ver esses heróis da fé, tanto os bíblicos quanto os extra-bíblicos, no barzinho? Vocês conseguiriam ver eles celebrando festa junina de São João? Indo a shows? Indo a festas de casamento, aonde vão dançar e beber a noite inteira até o chão? Carnaval não vou nem citar, né? Vocês conseguem ver homens e mulheres de Deus na festa da cidade, numa festa, num baile fantasia, celebrando Halloween, indo na quermesse? Já viu algum deles, ou já ouviu algum deles ouvindo música de rock, MPB, sertanejo, dance, pagode, sei lá, bossa nova? Já viram? Ou conseguem imaginar um homem e uma mulher de Deus, herói da fé, ouvindo isso? Vendo uma série de terror, uma série de romance, que é uma fantasia, uma série de super-herói, uma série de drama, passando horas e horas do dia, da semana, fazendo isso? Sejamos sinceros. Já viu algum deles em estádio de futebol,
gritando, desesperado por seu time? Consegue imaginar eles falando gíria, palavrão e gritando com as crianças para calarem a boca? Já imaginou um desses heróis da fé usando roupa coladinha, roupa decotada, curta, sensual, postando foto de biquíni na internet? Eu acho pouco provável. Vocês já viram essas pessoas maltratando os animais? Colecionando passarinho em gaiolas para ficar olhando para eles o dia todo? Aqueles que Deus fez para voar, na gaiola, só pelo prazer e satisfação de admirá-los como quem está diante de uma exposição de quadros? Vocês conseguem imaginar um homem, uma mulher de Deus, vivendo uma vida assim, jogando lixo na rua, explorando as pessoas, sendo mesquinhos financeiramente? Pois é. Eu também não consigo imaginar alguém íntimo do Espírito Santo vivendo uma vida assim. Dentre outras coisas, né? Dentre outras coisas. E é por isso que hoje a gente vai começar falando da vida do apóstolo Paulo de Tarso, nosso irmão na fé, que está vivo, morando nas regiões celestiais, e com um grande galardão aguardando esse homem de Deus. Primeiro, quero compartilhar com vocês, nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo, né? Mas eu quero compartilhar com vocês o que ele passou na trajetória dele, de forma bem resumida, por amor ao Senhor. Lembra que nós lemos Apocalipse? Paulo andou na contramão daquilo ali. Paulo andou no primeiro amor. Preso, cego por 3 dias, 3 dias de jejum seco, sem bebida e sem água. O primeiro jejum da vida de Paulo foi 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Rejeitado pelo povo e pelos companheiros de ministério. Não era bem aceito entre os apóstolos. Até que, mas no início não era. Destituído de todo cargo, posição e diplomas que ele tinha. E não era pouco. Para quem foi criado aos pés de Gamaliel, isso era muita coisa. Fugitivo, várias vezes. Enfrentou feiticeiros. Precisou ser escondido para não ser morto antes da hora. Expulso de lugares.
apedrejado, açoitado. Não sei te falar quantas vezes preso, com os pés amarrados em correntes e troncos, picado por serpente. Fez toda a sua trajetória ministerial viajando em condições precárias o tempo todo. Enfrentou naufrágios, fome, sede, calor extremo e frio. Sofreu falsas acusações. Alguém se identifica com a vida do apóstolo Paulo? Foi julgado várias vezes. Precisou comparecer a alguns tribunais. Noite sem dormir. Acredito que vários. Muita solidão na caminhada dele com Jesus. Ao ponto que ele teve um espinho na carne. E por causa desse espinho na carne, ele precisou ouvir assim de Jesus: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Saulo, que agora é Paulo. E o que Paulo fazia? Como é que ele escolheu levar o estilo de vida dele? Nós sabemos que antes ele era o oposto disso tudo. Ele perseguia os de Cristo. E quem persegue os de Cristo, persegue a Cristo. Porque quando ele teve um encontro com o Senhor, ele falou: por que tu me persegues? Consentia com a morte, viu Estevão sendo apedrejado, carregava cartas com autorização para perseguir até a morte os cristãos. Era fariseu de carteirinha. Até que ele foi atropelado pelo amor de Cristo. Eu creio que Paulo foi um grande herói da fé. A vida de Paulo ensinou para nós muita coisa. E o estilo de vida que ele escolheu é o estilo de vida que Jesus tinha quando veio à Terra. O que ele fazia? Ele orava dia e noite. Ele orava dia e noite. Orava em línguas mais que todas as igrejas. Pensa, eu oro em línguas mais que todos vocês. Intercedia pela igreja de Cristo. Se colocava como procurador dos irmãos da fé diante dos céus. Ele adorava
em vários momentos, mas em especial nos momentos mais desafiadores da vida dele. Quando ele olhava para a direita e para a esquerda e não tinha como sair daquilo ali. Nesses momentos, Paulo escolhia adorar, com a carne ferida, algemado, os pés amarrados. E Paulo escolhia uma vida do verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Paulo jejuava. A Bíblia fala sobre isso. Dava ações de graça. Sabia reconhecer a graça do Senhor. Pregava, ensinava, exortava, expulsava demônio, e punha as mãos impartindo dons. E punha a mão curando os enfermos. Até os lenços de Paulo curavam. E glória a Deus por isso. Mas Paulo tinha essa vida porque ele buscava o Espírito Santo de Deus em tudo. Ele era fiel, ele era obediente, ele não negociava princípios em nada, nada. Ele era implacável. Não negociava princípios, não negociava valores. Ele meditava nas Escrituras, já tinha as Escrituras para ele meditar. Tinha a Torá, tinha os profetas, tinha salmos. Meditava nas Escrituras. Conhecia. Era dirigido pelo Espírito Santo. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Confiava em Deus, encorajava as pessoas. Encorajava as pessoas. Ele levou essa vida e encorajava as pessoas. Pensa. E Paulo também se alegrava. Paulo também se alegrava. Trabalhava para financiar seu próprio sustento e para ajudar na obra do Senhor. Paulo, há muitos anos atrás, já desejava ardentemente a volta de Cristo. Ele fala isso. Desejava a volta de nosso Senhor e do nosso Salvador. Ele foi arrebatado. Ouviu coisas inefáveis. Eu fico pensando se alguém fora desse lugar de intimidade com o Senhor conseguiria ser arrebatado para ver e ouvir coisas inefáveis. E ele foi levado ao terceiro céu. Foi levado ao terceiro céu. Paulo deixa legado sobre família, e pelo que a Bíblia fala, ele viveu sem família. Paulo deixa legado sobre o ministério. Paulo deixa legado sobre o que é o poder. Paulo deixa legado sobre o que é uma unção. Paulo fala sobre como que deve ser a vida da igreja. E Paulo fala o que é uma vida no Espírito.
espírito só consegue falar dessas coisas da parte do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tendo um relacionamento muito profundo, escutando o coração do Espírito de Deus, sentindo as dores do Espírito Santo, sentindo as alegrias do Espírito Santo. Paulo investiu a vida dele em construir um relacionamento. Eu penso eu, ele olhou para trás e viu que ele havia perdido muito tempo. Então, que ele precisaria agora ser implacável, como ele era, mas em favor e por amor a Jesus. Muito mais do que uma vida empoderada, uma vida cheia da unção, uma vida cheia da autoridade. Ele tinha uma vida relacional. Penso que o Espírito Santo foi a família de Paulo, foi o consolo de Paulo, foi o ministério de Paulo. Foi tudo que Paulo precisou. Foi tudo que Paulo se tornou. Foi tudo que Paulo viveu e aprendeu. Paulo desejava ser parte do sofrimento de Cristo, porque ele considerou tudo, até esse dia, como perda. Perda diante do conhecimento da revelação de quem é Cristo Jesus. Paulo ensinou sobre o amor. Não como um conceito, mas de quem entendeu e experimentou o verdadeiro amor. Paulo completou a carreira que havia sido proposta a ele no livro de seu destino. No seu livro de eternidade. Paulo completou sua carreira, concluiu. Ele foi, inclusive, avisado pelo Espírito Santo a hora de deixar a terra e ser promovido definitivamente às regiões celestiais. Pensa que lugar de intimidade é esse com o Espírito Santo de Deus. Olha, meu amigo, está chegando a sua hora. Você vai ser promovido aqui, para aquele lugar que eu te mostrei. Até que um dia Paulo foi decapitado. E hoje, penso eu, creio eu, já vi eu. Paulo se encontra vivíssimo, cumprindo grandes coisas ainda nas regiões celestiais. Continua amando, ensinando, lendo as Escrituras,
adorando, orando, com a companhia do Espírito Santo, cercado da plena comunhão dos seres celestiais, anjos, serafins, podendo acessar várias dimensões no céu. Vida de um herói do primeiro amor. Aquele que não esfriou na caminhada, aquele que não ficou titubeando, aquele que entendeu que ele tinha uma missão e que a maior missão dele era se aproximar, em conhecer, em viver, em experimentar daquele que o gerou, daquele que o criou, daquele que o formou, daquele que o capacitou, daquele que o amou, da família do céu, do céu. DNA espiritual, família do céu. Qual a conclusão que eu tiro sobre a vida de Paulo? Que ele não buscou de trás para frente. Ele buscou da forma certinha. Ele não buscou dons, ele não buscou talentos, ele não buscou poder, ele não buscou missão. Ele buscou, em primeiro lugar, o dono disso tudo. E porque ele tinha o dono, todas essas coisas lhe foram acrescentadas. Eu creio que esse herói da fé, ele teria algo, ou tem algo, né, para falar conosco. Ainda hoje. Porque eu acredito que ainda hoje, Paulo ainda é pai espiritual de muitos filhos de Deus. De muitos filhos de Deus. E eu creio, meus irmãos, que a vida de Paulo é um convite para nós entendermos a nossa missão aqui na Terra. A missão de amarmos a Deus acima de todas as coisas, ao ponto de que viver ou deixar de viver, comer ou deixar de comer, qualquer coisa, pelo Senhor, vale mais a pena que a vida que a gente pudesse escolher para nós mesmos. Paulo tinha pensamentos de eternidade. Paulo tinha sentimentos de eternidade. Paulo tinha emoções de eternidade. Quando eu vou escrever sobre os heróis da fé, fui pensar, assim, fazer uma listinha,
O primeiro que eu queria falar era sobre Enoque. Quem sabe ainda vou falar sobre Enoque. Enoque andou tanto com Deus, tanto com Deus, a ponto de ele... vou ficar por aqui. Enoque, volta para a terra, não. Fica aqui comigo definitivo. Pensa. E quando a gente fala andar com Deus, a gente não está falando do poder sobrenatural do Senhor nos arrebatar e nos levar para as regiões celestiais. A gente está falando do andar com Deus aqui, ó. Andar com Deus aqui, ó. Queridos, não se impressionem com unção. Não se impressionem com poder. Se impressionem com uma vida de renúncia do ego. Se impressionem com o fruto do Espírito que aquela árvore dá. Se impressionem como que essas pessoas tratam as pessoas que elas não vão ganhar nada com elas. Se impressionem quanto essas pessoas amam ao Senhor acima de qualquer coisa na terra. Se impressionem com aquelas pessoas que sabem amar, sabem perdoar, sabem andar mais uma milha, sabem voltar atrás, sabem reconhecer seus erros, sabem pedir perdão. Desejam orar, desejam ler a palavra, até que a palavra seja formada dentro dela, para ela ser um pouquinho mais parecida com o caráter de Cristo. Ele não pega de volta o presente que ele dá. O poder é presente. A unção é maravilhosa. O poder é maravilhoso. Eu não sou contra nada disso. O evangelho é pregado com poder. Mas não impressione o seu coração com isso. Vá primeiro à raiz. Vá primeiro à raiz. E deseje, em primeiro lugar, a raiz. A raiz é uma vida de misericórdia, é uma vida de compaixão, é uma vida de unidade com o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa é um herói na fé, sabe? É uma heroína na fé, sabe? São os heróis do primeiro amor. Não julgam Deus, não criticam Deus, não colocam a culpa nas costas de Deus, não pressionam Deus, sabem que são devedores do amor. Sabem glorificar o Senhor no dia mau, não esquecem do Senhor no dia da bonança. Sabem conviver com os irmãos. E eu quero encerrar esse culto de hoje lendo parte de 2 Timóteo. Mas eu quero te fazer um convite. Eu queria que você desfrutasse disso. Timóteo foi filho de Paulo na fé. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e imaginasse Paulo
como um grande amigo, um grande íntimo do Espírito Santo, te dando um conselho, falando com você, falando ao seu coração. Eu vou ler 2 Timóteo e você vai entender no seu coração. Paulo falando com você. Começa assim. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Escrevo essa carta para você, meu filho amado. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus te deu. Pois Deus não nos deu um espírito que produz medo e covardia, mas nos deu um espírito que nos dá poder, amor e domínio próprio. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Meu filho, minha filha, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Lembre-se que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele vive. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Essa é uma afirmação digna de confiança. 2 pontos. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras,
Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Vou repetir. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas, conversas profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. O Senhor conhece quem pertence a Ele. O Senhor conhece quem pertence a Ele. E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Se você se mantiver puro, será um vaso para fins honrosos. Busque justiça, fidelidade, amor e paz. Na companhia daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então, voltarão ao juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole, não terão domínio próprio. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje, com paciência e um bom ensino.
pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o verdadeiro ensino. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as ocasiões. Vou ler de novo. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as ocasiões, em todas as situações. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. O prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Que o Senhor Jesus esteja com o seu espírito e que a graça esteja com vocês. Irmãos, essa é a palavra profética para a nossa vida. E com a vontade de que você não vai gastar, nem precisar passá-la pelo crivo da Bíblia. Porque ela foi extraída da Bíblia. Paulo só conseguiu escrever, deixar tudo que ele nos deixou como herói do primeiro amor, por causa do relacionamento dele com o Espírito Santo de Deus. Essa carta, segunda de Timóteo, provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu antes de ser decapitado. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Encerro aqui.